Bom dia, amigos e queridos ouvintes da Fraternidade Pax Universal. Estamos iniciando o nosso programa Harmonizando a Vida com Márcia Schwendt e eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a Saint Germain e a todos os mestres da luz e do amor. Esta grande oportunidade de estar aqui com vocês, de poder convidá-los neste momento a acessar energias de paz, de saúde, de alegria, de amor, de prosperidade e que essas energias possam chegar até o seu lar, a sua casa, ao seu coração ou onde quer que você se encontre neste momento. É um grande prazer estar aqui e eu quero aproveitar este momento. Eu sou terapeuta homeopata, terapeuta floral, e todas as segundas-feiras tenho uma grata satisfação de poder, neste intercâmbio, nesta interação de energias, levar até você algumas reflexões sobre vida, espiritualidade, sobre cotidiano e principalmente sobre as orientações dos mestres na nossa vida. Nós sabemos que todos nós, indistintamente, estamos aqui na Terra para mudar a nossa vibração. Aqui, quando chegamos, nós emitimos uma determinada vibração, que é um campo de energia. E esta vibração de alma, ela tem uma qualidade muito ligada ao teor dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que cada um de nós nutre. Então é muito importante estarmos hoje analisando como é que é o teor da tua vibração. Normalmente, eu costumo falar, as pessoas que tendem a uma negatividade, que reclamam, que lamuriam, o campo vibracional delas se torna muito denso. E quando nós tornamos o nosso campo denso, nós atraímos as dificuldades ou atraímos determinadas circunstâncias que vão produzir ou gerar ou perpetuar algum estado de sofrimento. Então, é muito importante nós estarmos atentos e perceptivos ao teor da vibração. Eu costumo falar que essas pessoas que ainda não despertaram a consciência para uma mudança vibracional, elas quietas no canto, sem falar nada, elas atrapalham. Por que atrapalham? Porque esse campo denso, ele dificulta as coisas, a vida, para quem é sensível. Então, normalmente, animais, crianças detectam este campo denso e muitas vezes sentem uma espécie de rejeição, de repulsão a determinadas pessoas, ou a gente pode até falar dessa maneira, essas pessoas sensíveis podem até ficar doentes quando no contato com alguém que vibra aqui, cuja energia está calibrada em baixos níveis. Então, voltando àquilo que nós falamos inicialmente, a nossa vinda aqui na Terra, a nossa presente encarnação, ela não é em vão. Ela tem uma finalidade. E essa finalidade, ela está muito relacionada à mudança vibracional. Eu vi crianças pequenas, com 4, 5 anos, com uma energia de coração partido. Essa energia, provavelmente, ela traz de vidas passadas. Então, muito dos conteúdos armazenados no nosso campo energético e até no nosso campo celular, está muito ligada a frequências vibratórias de traumas, de choques, de perdas emocionais que muitas pessoas trouxeram de vidas passadas. Por isso, é muito importante nós termos uma busca espiritual pela purificação, para libertar e liberar estes conteúdos. Eu confio muito no poder da meditação. O quanto a sintonia com Deus através dos recursos da meditação, principalmente da Kriya Yoga, que é uma modalidade de yoga que eu participo, ela é capaz de mudar essa energia do coração, porque a energia que o coração produz nós chamamos de ectoplasma. Ectoplasma é uma substância produzida pelo coração que está muito relacionada às vibrações emitidas pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas emoções. Então, na meditação, o homem torna
esse coração mais manso, mais sereno, mais ligado à vontade de Deus. Então, toda esta mudança vibratorial, ela é transferida para os átomos, para as células do corpo, gerando uma cura e gerando uma luz. A luz que atravessa esses átomos, essas células, produz uma vibração nova. E eu também reconheço que alguns medicamentos homeopáticos, alguns medicamentos florais, têm o poder de despertar forças também no ser humano que estão adormecidas e que, despertas, estimuladas, podem produzir uma mudança vibracional. Então, aqueles impedimentos, e todos nós sabemos quais são os nossos impedimentos, seja na vida profissional, na vida familiar, na vida afetiva, todos aqueles bloqueios relacionados ao ego, eles se tornam mais fáceis de serem transformados. Então, é muito importante nós despertarmos hoje, e hoje eu te convido, para essa nova consciência a respeito da nossa vibração. E quando nós despertamos a nossa consciência em relação à vibração, nós produzimos grandes mudanças no fluxo da nossa energia e também nos caminhos da nossa vida. Eu costumo falar que existem duas energias de mais baixa frequência vibratória, e estas energias que muitas vezes nós nos chafurdamos nelas, elas nos impedem a um crescimento e a uma transformação. Em primeiro lugar é a autopiedade, o vitimismo, aquela circunstância onde você começa a achar que não é detentor da responsabilidade pela sua própria vida e delega aos outros essa responsabilidade, essa obrigação. Então, todas as pessoas que têm uma tendência a se fazerem de coitadas, que se sentem vitimizadas, seja por pessoas, por acontecimentos do passado, e que justificam o seu comportamento atual no sofrimento, elas emperram a sua vibração. E a vibração, patinando em níveis muito baixos, elas dificultam o acesso aos espíritos de luz, aos mestres, que de uma maneira tão amorosa querem nos ajudar, a hierarquia dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz, elas impedem, porque, enfim, você já ouviu falar da lei de sintonia. Semelhantes atraem semelhantes. Então, até para nós ajudarmos Deus a nos ajudar, nós precisamos calibrar a nossa vibração em níveis mais altos. Então, evitar o vitimismo, evitar a autopiedade. Existem pessoas que, infelizmente, aprontam, não assumem responsabilidades, não pagam, não arcam com os compromissos da vida terrena, mas sempre tem uma justificativa. Enquanto elas usam dessas justificativas para se esquivarem das responsabilidades ou para se privarem de assumirem o leme da sua vida e conduzirem a sua vida com força, com coragem, com determinação, então, enquanto elas usam estes mecanismos de fuga, de escapismo ou de coitadismo, como nós muitas vezes falamos, elas acabam ficando numa imaturidade espiritual. E as pessoas imaturas espiritualmente, muitas vezes precisam reencarnar, nascer várias vezes até assumirem a responsabilidade da sua própria vida, daquilo que fazem em relação aos outros, precisam ter algumas experiências e muitas vezes experiências dolorosas para trazerem para o seu espírito um nível de maturidade que elas realmente precisam desenvolver para florescer e para alcançar níveis superiores. Então você, que é ouvinte da nossa Fraternidade Pax Universal, já é um buscador mais autoconsciente. Então perceba na sua vida quais são as situações que você se torna fraco ou se permite ficar enfraquecido. Porque não é a circunstância que te torna fraco, é o poder que nós damos para aquilo nos tornar fracos, nos fazerem reféns. Muitas pessoas falam, Márcia, mas eu passei por um trauma, uma experiência assim, com essas características, e isso tirou a minha força, me enfraqueceu.
costumo falar que o problema não está no problema em si, mas na forma como nós estamos interpretando. Então, se estamos interpretando este problema, dando muita importância, dando muito valor para a força que ele pode ter sobre nós, se nós permitimos que o passado nos controle, e é claro, quem é que nunca errou no passado? Quem é que não trocou os pés pelas mãos, que não cometeu enganos, equívocos? Mas se nós darmos para o passado essa força nos controla e tira a nossa força de reagir e de agir de uma maneira proativa, a nosso favor, num sentido de transformação. É fácil nós darmos um exemplo quando nós lembramos das passagens de Jesus aqui na Terra. O grande mestre do amor, quando ele confronta aquela mulher adúltera, onde todos queriam apedrejá-la, ele de uma maneira muito compassiva diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. O mestre, ele despertou a consciência nas pessoas que estavam julgando uma determinada mulher, mas que normalmente estavam indo em busca também de prazeres efêmeros, de usar, de usurpar o corpo e os direitos do outro. Então, é essa tomada de consciência que precisamos ter na nossa vida antes de julgarmos ou de apontarmos o dedo para as pessoas e nos sentirmos refém delas ou das circunstâncias adversas e difíceis da nossa vida. E naquele momento, Jesus olha nos olhos de Maria e diz: vá, não peques mais. Ele, em hipótese alguma, culpou essa mulher. Em hipótese alguma, ele a condenou. Em hipótese alguma, ele disse: olha, você errou no passado. Veja quantas coisas ruins você fez. Porque ele sabia que o passado não podia controlar aquela mulher no momento presente. Ela tinha, sim, todo o direito de sair e transformar a sua vida. E foi graças a essa perspectiva do mestre que esta mulher se encheu de fé e de coragem e se tornou também uma mártir do cristianismo, mudando e transformando totalmente a sua vida. Então você pode mudar a sua vida se você se perdoar e perdoar os outros por aquilo que eles fizeram com você. É fácil perdoar? Claro que não. Jesus exemplificou o perdão lá na cruz, nos últimos momentos, porque ele sabia que todos nós, seres humanos, temos a dificuldade em perdoar. Mas é só perdoando que você se liberta. É só perdoando que você consegue se purificar. É só perdoando que você consegue realmente fazer a grande transformação kármica da sua vida para adentrar no Dharma. E o Dharma, ele pede uma construção de coisas boas. Ninguém que arrasta problemas kármicos, ninguém que não perdoa, ninguém que tem um olhar de indulgência em relação ao mundo consegue ter um nível de purificação para construir Dharma. Aquele que quer construir Dharma sem exercitar a lei do perdão e sem mudar a sua consciência, sem mudar a sua vibração, está normalmente enganando a si mesmo e aos outros. E quando nós usamos máscaras, essas máscaras um dia pesam e a verdade vem à tona. Então precisamos compreender a nossa missão aqui na Terra e indistintamente, independentemente do seu nome, do seu RG, das suas missões de vida, estamos aqui para evoluir. E evoluir significa adentrar uma nova vibração. E para adentrarmos uma nova vibração, precisamos ter essa responsabilidade de sair do vitimismo, da autopiedade, que é uma energia que normalmente emperra muito a vida dos seres humanos. E uma outra energia que eu quero falar com muito carinho a todos vocês, é uma energia de baixa frequência e é uma energia que infelizmente ainda é muito presente na vida das pessoas. É a hostilidade em relação aos outros. O que é hostilidade, Márcia? É quando você está julgando e criando um antagonismo em relação às pessoas, muitas vezes caluniando, difamando, impondo, cobrando coisas que as pessoas não podem te dar. Toda essa hostilidade, ela nos coloca reféns
de uma negatividade muito grande e não acessamos uma mudança consciencial. Então, é claro que quando uma pessoa atrasa ou não cumpre, por exemplo, com os compromissos com você, ou que deixa de pagar, ou que te trai, naturalmente a tendência de nós seres humanos é ficarmos hostis, né? É nos antagonizar, é termos a reação de eu estou certo e ela está errado. Mas quando você cria esta visão de separação, você cria um antagonismo e impede a sua prosperidade, a sua iluminação de chegar. Mas como eu devo fazer isso? Eu sei que é um desafio muito grande não entrar na hostilidade, mas eu tenho certeza que você não quer mais perpetuar cadeias de sofrimento. Você não quer mais ter que vir e várias vezes ao mundo, cumprindo sempre, tendo que cumprir as mesmas tarefas, fazer a mesma lição de novo. Então veja bem, quando alguém te fere, Jesus falou, quando alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda e caminha algumas léguas com o outro. É claro que nós ainda estamos naquela lei do olho por olho, dente por dente. Muito dificilmente, quando alguém nos prejudica, a gente não quer se vingar ou prejudicar. Mas nós estamos no século 21. Olha só, há mais de 2000 anos, o Mestre do Amor nos convidou à pacificação. Pacificação não significa conformismo, não significa que você não vá aí querer a justiça, até porque Deus é justo, Deus é bom, mas Deus é um Deus de misericórdia. Então, se Ele fosse também levar a ferro e fogo tudo aquilo de errado que você fez, será que você estaria aí em pé, me ouvindo? Será que você teria olhos de ver? Teria saúde? Muito provavelmente não. Então, quando alguém te ferir, tenta mesmo sentindo a raiva, porque a raiva ela é uma condição natural de todos nós, seres humanos. Sinta a raiva, mas tente entender qual é a finalidade da raiva na tua vida. Aí você vai perceber, bem, a finalidade da raiva é nenhuma. A raiva não pode me mover, porque se ela me mover, ela me leva para uma vingança, ela me leva a esse reforço da hostilidade, é tudo que eu não preciso, porque eu estou aqui para crescer, evoluir e me tornar um espírito melhor. Então sinta a raiva sim, mas não peque contra essa pessoa. Não gere ondas magnéticas que irão prejudicar, porque toda vez que você gera um pensamento negativo, você está comprando karma. E karma nada mais é do que consciência. Então, se a sua consciência está estagiando numa raiva, você está se endividando, porque Deus quer que você faça algo diferente. Então, sinta a raiva. Muitas pessoas esmurram o travesseiro, enfim, existem várias técnicas aí de você liberar a raiva, existem florais, homeopatia, existe a meditação, não importa. Existe um trecho na Bíblia que diz assim, eu gosto muito: irai-vos, mas não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que significa isso, Márcia? Você tem o direito de se irar, de sentir raiva, mas não tem o direito de pecar contra o seu irmão. Você não tem direito de querer que ele se dê mal, de revidar o mal com o mal. Você tem direito, sim, de aquietar o seu coração e confiar que a justiça divina vai cuidar dessa situação para você. Quem é que nunca, se sentindo prejudicado, humilhado, ultrajado, não quis, que a pessoa de repente não tivesse uma vida tão boa assim, ou não encontrasse um parceiro adequado, se ela te abandonou? Mas deixa isso a cargo de Deus. Isso são coisas para Deus cuidar. Não é uma situação que você deva grudar o seu olhar, a sua frequência vibratória ou a sua energia. Porque no que você gruda a sua frequência vibratória ali, no desconforto em relação ao outro, você calibra a tua vibração em baixos níveis, você se impede a prosperidade, se impede a iluminação, esse acesso aos mestres da luz, do amor,
e fica preso à energia daquela pessoa. Então, se aquela pessoa ficar com problema, você indiretamente e inconscientemente trará esses problemas também para a sua vida. Será que vale a pena você fortalecer esses nós energéticos, esses cordões umbilicais que vão te desvitalizar, que vão sugar a tua energia? Claro que não. Até porque eu estou falando em cordão umbilical, porque nós sabemos que quando você sente raiva, ou quando você sente apego, posse, ciúme, inveja, a energia é aqui, no plexo solar, no também chamado centro do fogo. E quando as pessoas passam por períodos onde elas ficam muito vulneráveis a esses ataques, depois elas têm medo, porque uma vez que essa energia ela é condensada, num determinado momento ela falta. Então são as pessoas que muitas vezes desenvolvem pânico, desenvolvem fobias. Então vamos harmonizar este centro do fogo. Não crie nós, não crie cordões umbilicais. Deixe a pessoa seguir o seu caminho. Não crie a hostilidade, não é um problema seu. A gente tem uma tendência a grudar o olho e a nossa energia na raiva. Não faça isso com você. Não é que você não está prejudicando o outro, você não está prejudicando primeiramente a você. Porque antes daquela energia prejudicar o outro, ela passou por cada átomo, por cada célula do seu corpo e te deixou nas trevas. Nas trevas, muitas vezes, da ignorância. Mas agora que você sabe o quanto isso pode comprometer a sua evolução, desgrude. Peça a Deus que limpe. No final hoje do nosso programa, eu quero fazer com você uma meditação de cura, onde nós vamos sugerir e evocar a presença de Sanat Kumara, de Vênus Kumara, que Sanat Kumara, através da vibração da cor rosa e amarelo, possa trazer essa libertação, o amarelo no teu plexo solar, no teu centro do fogo, e o rosa ao teu coração, para que você solte, desamarre essas pessoas, deixe elas viverem a vida como elas podem viver e que naturalmente elas vão cumprir as leis do resgate, da ação e reação, mas isso tudo está nas mãos de Deus, não está nas tuas mãos. Você não deve interferir. E toda pessoa que tem sempre uma hostilidade em relação aos outros, ela deve ser evitada também por você. Eu convivi muitos anos, e é natural que você também aí, que está me ouvindo, tenha convivência com pessoas que têm muitos ciúmes, né? Ciúme da mãe, então você não pode se aproximar da mãe dela, ciúme da bolsa, ciúme do sapato, ciúme do... Enfim, né? Tem pessoas que ainda não têm uma autoestima tão forte, tão positivada, e ainda nutrem essa coisa do mau agouro, do ciúme, da inveja, das contrariedades gratuitas, muitas vezes fortuitas, em relação aos outros. Então, não que nós não devemos amar a todos, devemos sim amar, mas conhecer o caráter da personalidade ego dessas pessoas. E quando você conhece, você gosta, mas gosta no sentido de deixar o outro também caminhar e conviver com pessoas que são afins. Não necessariamente você precisa estar nessa andança, nesta caminhada com a pessoa. Porque no que você se obriga a caminhar junto, você muitas vezes acaba se prejudicando, porque se por ela passam energias sinistras, energias baixas, muito provavelmente essas forças podem atuar sobre você. Eu vi pessoas maravilhosas, pessoas realmente espiritualmente muito elevadas, mas no que passaram a conviver de uma maneira muito intensa com pessoas cuja calibragem ainda era muito insatisfatória ou negativa, elas passaram a ter o seu campo de vibração muito contaminado. E quando nós contaminamos o nosso campo de vibração, mesmo que nós queiramos chegar a Deus pelo altruísmo, pelo serviço ao outro, nós atraímos para nós experiências muito desastrosas de relacionamentos e que impedem muitas vezes o avanço no sentido da sabedoria. Então são pessoas
que podem ter uma vida muito servil, ter altruísmo, mas elas têm um entrave no processo do despertar da consciência, porque essas energias, elas poluem. É como se fossem aquelas nuvenzinhas. Você deve lembrar aí das nuvens da família Adams. Então ela fica cercando a pessoa por onde quer que ela vá. Então ela vai viajar, mesmo que ela vá para o Tibete, se ela não souber largar determinadas companhias, frequências, ela acaba levando essa nuvenzinha lá para o Tibete e não medita e não consegue estar em êxtase e estar em paz. Então, Jesus nos disse: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Então, olha a força das companhias. Como eu falei, eu vi pessoas, jovens, crianças maravilhosas, mas pela necessidade de convivência com o outro ou de conveniência social, abriram uma brecha para uma interferência espiritual. E quando essa interferência espiritual ela atua, muitas vezes ela acaba prejudicando o outro no seu crescimento. Então vamos atentar. Hoje é um dia que eu quero convidar você a evitar essas frequências do vitimismo, a evitar essas frequências que estão aí te levando para uma contrariedade, para uma hostilidade em relação ao outro. Olha, no momento em que a nossa consciência desperta para essas realidades vibratoriais, há um florescimento a nível espiritual. E é nesse florescimento a nível espiritual que os mestres do amor, de uma maneira tão generosa, de uma maneira tão abnegada, eles vêm ao nosso encontro e nos ajudam no processo de transcendência. E nós estamos aqui para fazer a transmutação de tudo que é negativo em positivo e transcender todos os impedimentos em soluções, em facilidades. O grande mestre Saint-Germain, que é o mestre da nova era, o mestre do sétimo raio, que está regendo este período de transcendência, através da luz violeta, ele nos ensina que muitas vezes no nosso processo de cura, no nosso processo de lapidação, precisamos estar mais atentos, mais reflexivos a uma transformação a nível consciencial. Eu peço licença aqui para também ler um trecho de Satya Sai Baba, a qual nós reverenciamos com muito amor e carinho as suas palavras. Ele diz assim: a missão de vocês é libertar tudo. Renunciem a todos os planos, mesmo os melhores. Abandonem todas as teorias que vocês formularam, todas as doutrinas que lhes são tão caras, todos os sistemas de conhecimento que muitas vezes estão aí entupindo os seus cérebros, os prazeres que vocês adotaram, a ânsia de fama, de possessão de bens, de erudição e também de qualquer outra maneira de tentar ser melhor do que os outros. Tudo isso são tendências materiais. Só retornem ao mundo material quando estiverem conscientes da Atman. Só retornem ao mundo material quando vocês se desapegarem da Atman. Então vocês reconhecerão que tudo não passa de um jogo do Atman. E o que é Atman, Márcia? Atman é a essência divina em tudo e representa o princípio superior da vida em geral. Quando nós confiamos nas vibrações de elevação dos mestres, nós elevamos a nossa frequência corporal e abandonamos toda a carga pesada que se torna muito desnecessária, muito supérflua. Muitas pessoas trazem, às vezes de vidas passadas ou de traumas e de choques que viveram nessa vida, essa carga de bagagem pesada. Mas Satya Sai Baba nos convida, renunciem a tudo. Muitas pessoas se acham orgulhosas de estarem aqui ou ali, né, até exercitando uma certa vaidade religiosa, quando na verdade aquilo não está ajudando na transformação. Então eu costumo brincar, se isso não está ajudando na sua transformação,
Dispa-se dessas pretensões ou vaidades e mude de religião, mude de filosofia, mude. A mudança ela é sempre necessária quando nós entendemos que a missão do nosso espírito é a vibração superior, é a elevação de consciência. E quando ele fala, renunciem a todos os planos, significa aquilo que nós conversamos agora há pouco. Liberta o teu umbilical chakra dessas ligações que você fez com os outros e que ainda estão muito ligadas à possessividade, os ciúmes, o controle, a querer impor muitas vezes a sua verdade aos outros. Renuncie a tudo isso, porque num pote vazio as bênçãos de Deus têm espaço para entrar. Agora, muitas pessoas são como potes, né? Eu faço essa alusão, potes, mas estão repletos de entulhos. E se tiver entulho, mesmo que você acredite que seja aí um entulho benéfico, aquilo não permite que coisas novas cheguem e que a luz divina atravesse. É como se fosse uma biblioteca em desordem. Não importa se lá existem livros importantes ou interessantes, não importa se você tenha tido acesso a muitas coisas, até elucidativas, se ela está em desordem, se ela está entupida, a luz não vem, ela não fica arejada, ela não fica limpa. Então precisamos colocar em ordem, nas nossas gavetas emocionais, os sentimentos que nós devemos nutrir para com os outros, e sentimentos de desapego, sentimentos de um amor mais incondicional. Precisamos também organizar aquelas gavetas da intelectualidade. Será que alguns conhecimentos que estão aí entupindo meu cérebro, ele faz realmente um sentido para mim? Ou será que ele não é uma herança do pai, da mãe, da cultura que eu herdei, mas que na minha vida prática não me permite crescer, evoluir, ou ao contrário, esse conhecimento não se colocando em prática, ele me torna estagnado, incompetente para uma transformação. Preciso também analisar a minha gaveta energética, o quanto eu ainda estou pesado, o quanto eu ainda não renunciei a né? Muitas pessoas estão aí relutando em perdoar, em abandonar muitas cargas energéticas. Por que, afinal de contas, se é elas que estão impedindo o teu progresso e a tua caminhada? Então precisamos entrar em contato com esses mestres. E quando nós entramos em contato com esses mestres, a elevação da vibração, ela permite uma sutilização do nosso campo. E quando nós sutilizamos o nosso campo, a nossa aura, ela fica corada de tons mais pastéis, de tons onde existe mais luz. Então não é um campo denso, pesado, muito materializado. Olha só, Satya Sai Baba nos diz, até a vontade de ser melhor que os outros, até essa sensação de querer se comparar e se pôr no mais, enquanto a gente quer ver o outro no menos, ou situa o outro no menos, são tendências materiais. Precisamos realmente nos libertar, nos despojar. Muitas pessoas costumam usar o termo, você é especial, né? E quando você usa o termo, você é especial, é claro, você faz o outro se sentir querido, com um valor a mais, mas será que Deus faz distinção? Para Deus, todos nós somos importantes. Então, acredite, todos nós somos especiais. Não vale a pena nós idolatrarmos nada, nem ninguém, porque no altar da nossa adoração, somente Deus, somente aqueles que realmente se tornaram filhos de Deus de uma maneira muito legítima, como Jesus, Buda, alguns grandes avatares, alguns anjos, enfim, mas coloque isso no seu coração, porque a idolatria ela é muito perigosa. A idolatria a pessoas, a circunstâncias, até o passado, vai tirar a tua força, porque se tem alguém lá em cima, existe alguém lá embaixo. E normalmente quando você coloca muita gente lá em cima, você fica lá embaixo. É a mesma coisa nos relacionamentos. Por que existem tantos ciúmes nos relacionamentos?
Porque normalmente a pessoa, ela começa a gostar do outro, coloca o outro num altar onde ele nunca deveria ter estado. Mas ela começa a idolatrar, a divinizar e acha então que a pessoa, estando lá, ele está num sentido, numa posição mais inferior, e aí fica pensando o que o outro está fazendo, pensando, será que ele vai me deixar? Então não é uma relação harmônica, onde a pessoa está se dando valor e também dando valor para o outro. Ela está simplesmente tirando o seu poder, tirando o seu valor, desvalorizando a si mesma para de repente colocar alguém num pedestal, e nesse pedestal somente a presença divina deve estar. Então eu vou pedir licença a todos vocês. Nós vamos fazer agora um momento de meditação, um momento especial, um momento de sintonia. Nós vamos perceber neste momento o fluxo da nossa respiração. Inale paz e exale uma sensação de calmaria, de quietude. Novamente, inale paz, uma paz que é o presente de Jesus Cristo para você. Uma paz que torna a sua vida integrada e alinhada em Deus. Você vai sentir esta paz. E ao exalar, você vai soltar todas as bagagens, todos os pesos, todas as sobrecargas. Sinta que a presença de Deus agora permeando você vai produzir uma sensação de purificação, de alívio. Se você quiser, lembre-se de tudo aquilo que está ainda pesando na tua vida e peça a Deus que neste momento abençoe o seu olhar, para que dentro de um olhar mais amoroso, você, com a presença de Sanat Kumara, de Vênus Kumara, que rege os 12 raios de cura, possa cortar toda essa ligação, todo esse vínculo que possa estar sobrecarregando determinados pontos do teu corpo, os chakras, e produzindo enfermidade ou angústia, ou uma sensação de menos-valia, de peso, enfim. Pergunte-se agora o que em você precisa de cura. E peça neste momento que os raios amarelo e rosa desçam sobre você e permitam esta cura vibracional, e permitam esta grande transformação em todos os seus centros de força, que esta cura divina, que esta cura que vem de Deus através desses mestres tão amorosos, possam produzir aí, em cada átomo, em cada célula do seu corpo, uma nova ressonância. E essa ressonância passa a ser uma ressonância harmônica, equilibrada. Agora pergunte-se, o quanto eu conheço Vênus? Vênus para nós simboliza o amor pleno, o amor que dá vitalidade às células, o estado de encantamento com a divina presença dentro de si e uma energia de ternura, de meiguice, de suavidade. O quanto energias agressivas passaram por você e estão respondendo aí, talvez, por esta doença ou por este impedimento. Então Vênus agora se faz presente, suavizando todas essas experiências, trazendo a você a experiência da leveza, da comunhão com Deus, através das energias do divino e sagrado poder feminino. Você concebe que o mundo não é mais hostil, o mundo é cuidador, o mundo é protetivo e ele está protegendo você. Você concebe que existe um Deus amoroso e este Deus cuida amorosamente das suas necessidades. Você concebe que existem mestres da cura e esses mestres agora te envolvem num campo de luz
E esta luz agora permite que você retorne ao seu lar espiritual, que é o lar sagrado, onde a pureza, onde a saúde, onde a boa vontade, onde a bondade existe sem limites. E você acessa este campo sagrado de perfeição e paz. Você acessa esta majestade divina. E neste momento tão importante, você leva a sua atenção ao topo de sua cabeça e mentaliza uma chuva de raios na cor rosa e amarela. Estes raios vão te trazendo uma veste nupcial, vão formando sobre você uma túnica, e dentro desta túnica você mantém as suas células sadias, o seu corpo perfeito, a sua emoção equilibrada e o seu psiquismo harmonizado. Você agora traz a sua percepção, a sua respiração, vai trazendo a consciência do seu eu sagrado, do seu eu divino, e eu sugiro a você que se comprometa a permanecer nesta vibração durante esta semana e na próxima semana. Eu, Márcia Schwindt, terapeuta homeopata, terapeuta floral, odontólogo holístico, estarei com você novamente aqui nesse espaço sagrado maravilhoso na Fraternidade Pax Universal. Quero agradecer aos mestres da luz. Eu sou amor e luz. Fiquem com Deus.